começar. Ó, já está liberado aqui para a sua apresentação, né? Para você projetar. Eu vou te pedir que você, nesse início aí, se apresente e conte sua trajetória. Onde é que você nasceu, onde é que você formou, como é que você chegou, né? Como é que a gente pode ter aí climatologistas no país? Isso é muito importante no curso de doutorado, é transmitido ao vivo, né, pelo YouTube, e depois fica gravado no site do programa, e a gente tem tido uma repercussão excelente, tanto de empresa como de pessoal das políticas públicas, com relação a esse material. Moza. Ah, ok. Ô, professor, só um minutinho. O Miguel aqui me pedindo o link do Zoom. É o de sempre. Diga ele que é o de sempre. Não se preocupe, não. Eu mando para ele. Pode. Você manda para ele? Ok, então, porque ele está aqui. Ei, Miguel. Pronto, professor. Quando você quiser dar a ordem aí, a gente começa. Estou à disposição. Você manda, moça. Pode começar. Manda bala. Então, eu sou Moza de Araújo Salvador. Eu sou natural de Maceió, Alagoas. Me formei na Federal de Alagoas, na graduação. Meteorologista no Brasil desde 1981. Quando a profissão foi regulamentada, passou a ser obrigatória a graduação em meteorologia. No passado, nós temos ainda alguns colegas dessa época que têm outras formações acadêmicas, mas são legalmente reconhecidos como meteorologistas pela experiência que eles já tinham e a vivência na área. Bom, depois que eu entrei na faculdade, demorei bastante para sair da faculdade, então já deixo um recado aos graduandos aí que não desistam, se esforcem. Eu passei 10 anos para terminar a graduação, Gonçalo. Mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer outras coisas, e felizmente a Federal de Alagoas criou um curso noturno, e o curso noturno salvou minha carreira acadêmica. Eu consegui fazer em 3 anos aquilo que não tinha feito em 7. Foi muito bom. Em seguida, depois do intervalo de 1 ano, eu entrei no mestrado na mesma universidade, me tornei mestre em meteorologia. Assim que se aproximou o período de defesa, já surgiu o concurso do INMET, um concurso que tinha quase 30 anos que não ocorria, um concurso nacional para o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu me inscrevi, fui aprovado no concurso, e nesse mesmo período da aprovação, mais ou menos na mesma época, eu concluí o mestrado. Eu tomei posse em 2006, né, vão 15 anos, fiz 15 anos agora em junho, como servidor do INMET, como meteorologista do Instituto. Estou aqui há 15 anos em Brasília. Até então, nem conhecia a cidade. Então, assim, vim conhecer a capital federal já para ficar e não voltar tão cedo, né? Mas quando eu me aposentar, eu volto para Maceió. Esse é o projeto. Pô, muito importante isso que você falou, viu? Para o pessoal ver a importância do curso noturno. A importância do curso noturno é fundamental. Para mim foi... Então, você tem... Hoje em dia existe a profissão climatologista, e no INMET você tem a carreira de climatologista, é isso? Não, a profissão, na verdade, é meteorologista, né? A climatologista é uma especialização dentro da meteorologia, que não necessariamente tem que ser um profissional formado em meteorologia. Nós temos alguns físicos, alguns matemáticos, geógrafos, que são doutores em climatologia. Agora, a profissão, exercer, por exemplo, atividades operacionais de meteorologia, apenas os profissionais habilitados com CREA. Então, existe, inclusive, nós temos que ter CREA para as áreas operacionais. Pesquisa, ela é mais flexível, é possível se fazer pesquisa, né? Professores nos centros de pesquisa do Brasil, não só nas universidades, em outros centros, não necessariamente tiveram sua graduação em meteorologia. Mas, operacionalmente, qualquer atividade, se alguém for contratar um meteorologista, ele tem que ter o CREA. Se ele não tiver o CREA, então ele não pode exercer a função de meteorologista na parte operacional. Bom, além disso aí,
Eu sou meteorologista por efeito da vida, necessidade de ter uma formação, baixista por teimosia, né? Já fui daquela geração de adolescentes dos anos 80 que queria ter uma banda de rock, aí ele já se imaginou fazendo isso. Mas, enfim, deixou de ser um sonho e passou a ser um hobby. São os meus brinquedos em casa, os instrumentos musicais que eu me divirto um pouco. E a preferência pelo contrabaixo. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Hoje eu continuo no IMET, eu sou assistente técnico do diretor, né, que é o Miguel, né, seu amigo. Eu estou, inclusive, Miguel, aqui usando a sua sala emprestada aqui. Muito obrigado por conceder esse conforto aqui. Eu estou com moral aqui, viu, Gonçalo? Consegui até a sala do diretor. Isso é muito bom. Ô, Miguel, eu queria que você, no final, falasse do IMET e falasse dos seus planos para o IMET. Como a gente conhece o Miguel, a gente sabe que o IMET não vai ser mais o mesmo. Na passagem dele por aí, é um drive, né? É uma locomotiva incrível, e a visão do Miguel, a clareza e a criatividade. Muito bom, amigo Miguel. Obrigado pela indicação do Moza. Eu já vou pedir desculpa por ter colocado T, né? Por ter colocado T no seu nome, e agora eu entendi. Já que você é músico, não ficou ruim, né? Não ficou, não. Estou acostumado, muito acostumado já com isso. Manda bala, Moza. Muito obrigado. Ok. Então, bom, eu vou compartilhar minha tela, então. Tá ótimo. Bom, acho que já está visualizada, né? Salvador. Bom, combinei com o professor Gonçalo, fazemos uma pequena jornada sobre as variações climáticas no Brasil, com foco em basicamente 3 tópicos. A climatologia, né, o que é a climatologia, para se ter uma noção geral do que é o clima brasileiro. Uma lupa em cima da região Nordeste, dos sistemas que atuam na região Nordeste. É uma região bastante peculiar. E, por fim, discutir algumas questões, alguns pontos que se falam muito, né, não só no Brasil, mas é uma questão mundial, sobre se está aquecendo, não está aquecendo, e se isso impacta em outras condições de clima, especialmente a chuva, né, que é uma variável extremamente importante para a economia. De bioenergia, que eu estou participando, a turma mandou aqui. Ok. Bom, nós temos um país que ele não é exagero dizer que é um país de dimensões continentais. Nós temos aí 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos de norte a sul, de leste a oeste, 4.300 quilômetros. É quase uma medida igual de norte a sul, leste a oeste, a diferença é mínima, né? É um país tropical, nós estamos praticamente quase todo o território entre a latitude 0, que é o Equador, e o Trópico de Capricórnio, entre 23,4 graus. E apenas a região sul que está fora dessa faixa e o extremo norte do Brasil, que fica ali um pedacinho no hemisfério norte, né? Mas muito mais pela influência do clima equatorial do que sul, do que o clima propriamente do hemisfério norte, né? E a região sul do Brasil, que já é uma transição para um clima mais temperado. E nós vamos ver que existem realmente contrastes significativos. Bom, como falei, a variável chuva, ou precipitação, como queiram chamar, precipitação pluviométrica, ela é fundamental em vários aspectos, né? A água é um elemento fundamental para a vida do ser humano e qualquer outra vida terrena, mas ela tem uma distribuição muito contrastante no território brasileiro, justamente pelas suas dimensões, pelas suas características de vegetação, clima, relevo, e esse distanciamento de mais de
4.000 quilômetros de leste a oeste, norte a sul, propiciam esse conjunto geral a que tenhamos aí uma variação na distribuição da chuva, na sua característica média anual, bastante distinta. Nessa área que nós estamos vendo aí de verde e azul, é a região amazônica, e nós temos aí um total médio anual de chuva, né? Isso aí considerando uma média de 30 anos, uma média de referência, da ordem de 3.000, 2.600 até 3.000 milímetros. Alguns passam um pouco disso, né? Dependendo de que ponto da região amazônica nós estamos falando. Nós temos a região central, como a região centro-oeste, sudeste, que são regiões extremamente produtoras de grãos, entre outras atividades agrícolas, dependem muito da questão da chuva e de volumes que sejam necessários para suprir esse tipo de atividade. Além de geração de energia do Brasil ainda tem a matriz hidráulica como principal, as hidroelétricas. Então, o volume anual de chuva também é extremamente importante. Mas já são volumes menores que a região amazônica. Nós temos aí em torno de entre 1.600 até 2.000, no máximo, chuvas anuais. A região Nordeste, ela se destaca, ela é muito interessante porque ela tem uma região semiárida, que é a maior parte do seu território, 70%, 80% do Nordeste brasileiro, ele é ocupado pelo semiárido, e essa parte nós estamos vendo aí marrom no mapa, são precipitações abaixo de 850 milímetros, né? Abaixo de 1.000 milímetros, e algumas localidades mais no centro da região semiárida, nós temos cidades com média de 600 milímetros por ano. E a gente vê que é um contraste muito grande com o litoral leste, principalmente, ali vai do sul da Bahia até o litoral da Paraíba, onde as chuvas chegam em torno de 1.600 milímetros. Então, tem estados, Nordeste, estados pequenos como Alagoas e Sergipe, num raio de uma distância de 100 quilômetros, nós temos um contraste gigantesco na distribuição das chuvas. Chega a chover a metade do que chove no litoral à medida que vai avançando continente adentro, chegando a um terço do que chove normalmente no litoral. Mas essa distribuição de chuva, ela também varia durante o ano, né? As estações do ano, ela tem os seus padrões de precipitação. De forma geral, o Brasil ele tem um padrão de chuva que vai de outubro, ou final de setembro, mas principalmente de outubro até abril. É considerado o principal período chuvoso brasileiro. Mas esse não é o único período chuvoso. Se a gente for ver aqui nos mapas embaixo, aqui, agosto, setembro, aliás, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro, os mapas embaixo, e a gente percebe nitidamente que em novembro e dezembro, que são os dois últimos mapas, começa a ter uma mancha verde ou azul mais claro, ou azul escuro, indicando bastante precipitação nesse período. Aí nós observamos, nos 4 primeiros meses do ano, os mapas superiores, bastante chuva na região amazônica e na região central do Brasil. Aí na região sul, ela praticamente se mantém com padrão quase que sem grandes variações ao longo do ano. Quando chega o período de inverno, a partir de maio, né, se aproximando do inverno austral, né, o hemisfério sul, a gente vê nitidamente essa mancha marrom na região central do Brasil. Ela se expande por todo o centro-oeste, sudeste, sul da região norte, grande parte do nordeste, praticamente todo o nordeste, a partir de junho, julho. Então, esse é o período seco principal da climatologia no Brasil. Então, em algumas localidades onde o INMET tem estações, as médias são em torno de 5 milímetros nesses meses mais secos, 5, 10 milímetros. O que é mais fácil dizer que simplesmente não chove, ou chove, quando muito, de maneira muito rara e pontual. Aqui em Brasília, é um período bastante seco em junho, nós tivemos 2 dias de chuva.
Isso já se tornou o mês de junho de 2021 como um mês atípico, simplesmente porque choveu, tivemos chuva em 2 dias. Mas a característica principal é a falta de precipitação e, ao longo dos meses, também a umidade relativa, que chega a níveis muito baixos, alguns dias pode chegar até 12%, 15%. Não é raro que isso aconteça. Então, é importante saber que essa distribuição de chuva ela vai implicar em atividades de geração de energia, mas principalmente em atividades agrícolas. Se alguém for iniciar na atividade agrícola, a primeira coisa que tem que saber é que tipo de clima, qual a distribuição das chuvas, onde a pessoa está tentando investir. Tem um caso interessante que uma corretora de imóveis entrou em contato conosco, eu falei com eles, e eles estavam tentando vender uma fazenda aqui no Centro-Oeste, mas o interessado em comprar fazenda só compraria se tivesse uma climatologia da distribuição anual de chuvas, que a partir disso ele decidiria se aquilo ali interessaria ou não a ele. Para a felicidade nossa, nós tínhamos estações na região de interesse, na região onde fica essa fazenda que estava sendo vendida. Nós passamos esses dados e depois eu tive notícia que eles conseguiram fechar negócios, porque uma instituição pública, né, idônea, conseguiu dar uma informação técnica e precisa, uma informação simples, era um gráfico e um texto de meia página, mas que resolveu um problema importante. Então, só para ilustrar em aplicações que se pode ter com relação à informação da climatologia ou da média, como que era a média climatológica das variáveis climáticas. Aqui nós temos, de um lado, a média da temperatura máxima, a média anual, do outro lado, do lado direito, a média da temperatura mínima anual. Então, a gente vê aqui na temperatura máxima, nós chegamos aí no centro-norte do Brasil, temperaturas médias máximas que ultrapassam os 33 graus Celsius, na média anual. Isso aí vai diminuindo gradativamente, que nos deslocamos mais para o sul. A região sudeste, as temperaturas já são, em média, máximas um pouco mais amenas. E na região sul do Brasil, como é de se esperar, em latitudes mais altas, nós temos aí temperaturas médias um pouco mais baixas. Isso não significa que não vá ter calor, isso aí é uma média, bem geral, uma média anual das temperaturas máximas. Agora, observem o detalhe nesses dois mapas menores. O mapa superior, aqui, é o mapa da média de janeiro. Então, é um mapa com a média de temperaturas máximas quase que uniforme em todo o território brasileiro, com um destaque maior para a região Nordeste, o interior do Nordeste, com temperaturas que atingem níveis mais altos. Mas é mais ou menos o mesmo padrão. E, às vezes, as pessoas que desconhecem a climatologia acham que o verão, o período de verão, principalmente o mês de janeiro, existe essa concepção popular de que o mês de janeiro é o mês mais quente em todos os lugares do Brasil. Isso não é verdade. Isso talvez se aproxime mais da verdade no sul do Brasil. E sudeste, parte do sudeste. O mês mais quente, em termos médios, no Brasil, é o mês de setembro. E tem uma explicação simples para isso. No mês de setembro, nós já saímos do período de inverno, onde nós temos uma incidência de radiação solar mais baixa, e a radiação começa a se elevar. Nós nos aproximamos do verão, né? Primeiro, em setembro, nós estamos na primavera, quando a inclinação do planeta, que nós temos, as estações são justamente porque nós temos uma inclinação do eixo de 23 graus e meio, e aí quando há um deslocamento aparente do Sol para o hemisfério sul, nós começamos a ter maior radiação. Na diminuição dessa radiação, nós não temos ainda uma cobertura de nuvens que nós temos durante o período chuvoso principal.
Então, nós temos a volta da intensificação da radiação solar, incidindo sobre o hemisfério sul, e, ao mesmo tempo, nós não temos a cobertura de nuvens, não temos chuva e também não temos uma umidade do ar muito elevada. Então, esse conjunto de fatores faz com que o mês de setembro, que é esse mês de transição entre o inverno e o verão, né, que é o período de primavera, acabe sendo o mês mais quente nessa parte centro-norte do Brasil, com temperaturas que chegam aí na média das temperaturas máximas a 35 graus, mas em algumas localidades nós vamos bem além disso, em alguns dias pode chegar aí a 40 graus, né? Nós conhecemos bem, quem mora na região norte, nordeste e parte centro-oeste sabe bem disso. Tá, no mesmo modo, as temperaturas mínimas. Durante o mês de janeiro, ela tem uma homogeneidade, ou quase homogênea na região, todo o território nacional. Isso não é exatamente igual, mas a gente não vê grandes contrastes. Porém, quando olharmos o mês, em mês de inverno, no auge do inverno, em julho, aí nós vemos aí que existe um grande contraste térmico no Brasil, né? O norte, próximo à linha do Equador, com temperaturas bem elevadas, enquanto o centro-sul do Brasil, principalmente a região sul do Brasil, com temperaturas bem mais baixas. É comum termos, inclusive, temperaturas negativas no Brasil. Nós não temos médias mensais nem anuais negativas, porque os episódios de temperaturas abaixo de zero estão vinculados à incursão de massas polares muito intensas que ocorrem, mas ocorrem de maneira não tão frequente assim. Não é um processo que ocorre toda semana entrando uma massa polar que derruba as temperaturas nesse nível. Mas é possível ter temperaturas negativas no Brasil. Há N registros, né, que comprovam isso. Quem mora na região já está até acostumado, inclusive, em alguns anos, a gente consegue até ter episódios de neve, ocorrência de neve, devido a essas condições de temperatura muito baixas. Nas regiões sul do Brasil, especialmente nas regiões mais altas, Serra Gaúcha e Catarinense. Aqui nós temos duas coisas que são interessantes. Nós estamos falando em bioenergia, né, que é um processo de geração de energia com menos impacto, pensando em formas alternativas de geração de energia. E nós temos aqui duas informações que não são da área de bioenergia, mas são fontes renováveis, que tem a ver com as fontes renováveis de energia no Brasil. Uma delas é a insolação, outra é o vento. Então, no mapa à esquerda, nós temos a quantidade de horas de incidência direta da radiação solar. O que é isso? Não apenas as horas do nascer ao pôr do sol. Nós teríamos aí, seria fácil calcular, que se multiplicar as horas do dia, as 24 horas por 360, depois 365, depois dividir por 2. Mas só que tem alguns dias que eles são nublados. Então, a instrumentação, nós temos instrumentos em algumas estações que eles, de fato, eles registram as horas de insolação direta em que não há incidência de nuvens naquele local, e ele consegue, o heliógrafo, ele vai queimando uma fita com uma lupa em forma esférica, e nós temos a quantidade de horas para cada dia. Então, em termos médios, nós temos aí na região amazônica, talvez a região com menos horas de incidência efetiva de sol. Isso porque, apesar de ser uma região que está próxima ao Equador, nós temos muita nebulosidade, né? O processo de formação de nuvens, de convecção, ela é praticamente um ano inteiro e faz com que essa região ela tenha algumas horas do dia sempre com alguma cobertura de nuvem. Não é o dia inteiro, mas praticamente todos os dias a região amazônica, boa parte dela está coberta por nebulosidade. Então, ela passa a ter aí em torno de 1.800, 1.600 horas anuais de radiação solar direta, né? Isso aí tendo como base uma média histórica, assim como a chuva e a temperatura.
E aí nós vamos para a região central do Brasil, que já sobe bastante, em torno de 2.400, 400 horas ano. Mas o destaque maior é a região Nordeste, principalmente a região semiárida, né? A parte, metade norte do Nordeste, em que aí a gente vê que a quantidade de horas chega perto de 3.000 horas ano, com radiação efetiva, incidência efetiva de radiação solar. Ou seja, não só os dias são mais longos, né? Nós temos dias aí de fato com 12 horas do nascer do Sol até o pôr do Sol, mas como também o bloqueio de nuvens ele é menor, ele é em períodos muito curtos, né? O período de estiagem nessa região ele é bastante longo e predomina o céu azul, como diria Euclides da Cunha no livro Sertões, um céu impiedosamente azul predomina no sertão nordestino. Isso aí é importante para a matriz de geração através de energia solar. Do outro lado, nós temos direção e intensidade do vento. A velocidade do vento aí está em metros por segundo. Se alguém estiver curioso em fazer conta, multiplica por 3,6, que vai achar em quilômetros por hora. Como padrão, na meteorologia, isso é um padrão mundial, nós medimos o vento a 10 metros de altura. Existem algumas razões para isso, mas é basicamente para eliminar o efeito da rugosidade das superfícies. Então, você, a 10 metros de altura, você evita que rugosidades, pequenas edificações e vegetação, etc., venham a interferir na leitura do instrumento. Então, mais uma vez, nós percebemos aqui no Nordeste do Brasil, os vetores aí na direção do vento, os ventos são predominantes de leste, componente leste, né, Nordeste, Sudeste, Leste, e são os vetores maiores. Então, em média, nós temos ventos mais constantes e também ventos com intensidade, com velocidade um pouco maiores, o que torna parte da região Nordeste também uma área muito interessante para esse tipo de geração de energia eólica. Nós temos aí alguns parques de geração de energia usando a ação mecânica do vento. No Ceará isso é muito comum, né? Quem já viajou para Fortaleza já deve ter visto aquelas torres gigantescas com hélices gigantes gerando energia. Então já existem parques de geração de energia já bem estruturados no Brasil, aproveitando esta característica do clima, em que envolve vento constante, com velocidade adequada para esse tipo de geração de energia. Então, aqui no Brasil, nós temos até um certo privilégio, né? Nós temos 3 fontes, digamos, naturais. Uma é a hidráulica. Aproveitamos os recursos hídricos, que são vastos, mas construir uma hidrelétrica tem um impacto gigantesco no seu entorno, no seu ambiente, mas também temos a radiação solar e o vento como matrizes para a geração de energia, que também são fontes interessantes e exploráveis. Bom, falando em Nordeste, eu falei, o Brasil é um país continental, nós vimos os contrastes imensos que nós temos na distribuição de chuva, na variação da temperatura, também outras variáveis como radiação solar, incidência da radiação solar e o vento. Mas mesmo quando nós fazemos um recorte em uma região, não significa que essa região ela tem uma característica única, um padrão homogêneo dentro das suas características climáticas. Eu tenho 3 gráficos no lado direito que representam bem isso. Um deles no estado do Piauí, o outro, aliás, Piauí aqui na região central, um no estado da Bahia, que é a estação de Correntina, fica no oeste baiano, que é uma região bastante importante para a agricultura do estado da Bahia, que é a região que faz parte do Mato Piba, que é uma região que engloba Maranhão, Piauí, Tocantins
e a Bahia e é uma fronteira agrícola importante para o Brasil. Em Conretina, ele tem um padrão, que é aquele padrão que eu falei, que é considerado o período principal chuvoso brasileiro, que começa a partir mais ou menos de outubro e avança até abril, ou início, no máximo, início de maio. Então, alguns agricultores que têm essa faixa de chuva, de climatologia à sua disposição, no Brasil hoje já se consegue até ter 2 safras, graças ao clima, mas também ao uso e à expertise de vários setores da agricultura que utilizam essa informação de maneira mais producente. No mapa do meio, nós temos a capital Teresina, no Piauí, e a gente já vê que o período chuvoso ele já muda. Ele começa a dar sinais em meados de dezembro, mas vai se estabelecer mesmo a partir de janeiro, e ele tem uma vida relativamente curta, enquanto o período principal de chuvas no Brasil tem em torno de 6 a 7 meses de precipitação. Aí, nessa parte do Nordeste, nós já temos um período de chuva em torno de 4 a 5 meses, no máximo, tendo aí como ponto Teresina. E aí o último mapa embaixo, o gráfico, é o gráfico da climatologia de Maceió, e aí um pouco de bairrismo da minha parte, mas para mostrar que essa faixa leste do Nordeste, ela tem uma característica climática no que se refere à chuva muito particular. Enquanto o Brasil inteiro quase está no seu período de baixa precipitação, a faixa leste do Nordeste está no seu auge do período chuvoso, que começa em abril, é chamada a quadra chuvosa, popularmente chamada assim, abril, maio, junho e julho, mas às vezes se estende um pouco até agosto. É um período que chove bastante nessa faixa litorânea, vai até zona da mata, dependendo de como se chamam as regiões homogêneas de cada estado. Isso avança, no caso de estados menores como Alagoas e Sergipe, o período climatológico, nessa curva, apenas diferenciando os valores, mas essa curva vale até para o semiárido. Né? O período chuvoso também nessa fase de inverno. Estados com sua extensão muito mais longa, né, como o caso de Pernambuco, Pernambuco tem vários períodos climatológicos aí. Esse aí valeria para a faixa mais próxima do litoral. Pois bem, mas para que existe essa diferença? Porque existem sistemas meteorológicos, sistemas atmosféricos que atuam na região, atingem parte da região Nordeste em períodos distintos. Existe um sistema que se chama Zona de Convergência Intertropical. Chama de zona de convergência porque ela converge os ventos que vêm de uma alta pressão no hemisfério sul, sobre o Atlântico Sul, com ventos na baixa atmosfera, no sentido nordeste, leste-oeste, ou no sentido, na direção nordeste, converge com os ventos que vêm do hemisfério norte, e na baixa atmosfera. Então, é um sistema atuante na atmosfera em estado permanente, ele é constante, é um sistema que ele não para, a diferença de outros sistemas atmosféricos que eles são transientes. Porém, a zona de convergência ela tem uma movimentação de acordo com o período, uma sazonalidade. Então, a gente costuma dizer que a zona de convergência intertropical ela segue o Sol. Se o Sol agora está no hemisfério norte, a radiação direta do Sol é mais incidente no hemisfério norte, por isso eles estão no verão. Então, a zona de convergência ela se desloca mais para o norte. Quando chega o período a partir de janeiro, fevereiro, esse sistema começa lentamente a se deslocar em direção ao hemisfério sul. E aí começam as chuvas em toda aquela parte ali do estado de Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, começa a chover bastante. Justamente pela aproximação da zona de convergência intertropical. Quando esse sistema ele não se desloca dentro da sua climatologia ou consegue avançar
mais do que a climatologia em direção ao sul, e pelo contrário, ele fica mais fixo, numa posição mais ao norte, isso é quase certo que haverá uma seca na região norte do Nordeste, na parte norte da região Nordeste, já que esse é o sistema principal de todo o período chuvoso. Não é o único, mas ele é de extrema importância e ele predomina, então ele é fundamental para as chuvas nessa região. Mas não é o único. Durante o período de chuvas típico, nós temos a zona de convergência do Atlântico Sul. Alguns autores preferem chamar de zona de convergência da América do Sul, mas eu não vou entrar nesta polêmica, eu vou usar a expressão mais, digamos, popular ou mais aceita nos artigos científicos, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que uma posição média de sistemas frontais que avançam, vem lá da região sul, avançam, então cria-se uma área de instabilidade na atmosfera semi-permanente. Então isso aí é um sistema que pode durar alguns dias, ele avança, eu coloquei mais ou menos no sul da Bahia, avançando até ali o oeste, na fronteira com o estado do Tocantins. Em alguns anos, esse sistema, alguns episódios, podem avançar até um pouco mais, se aproximando ali da capital baiana, no seu posicionamento. Então, isso varia um pouco, às vezes fica um pouco mais ao sul. Isso depende da dinâmica da atmosfera durante o período. Ele começa a atuar já a partir de outubro, novembro, já começam a ter alguns episódios desse sistema, e Congelou ali. Formosa congelou, né? Ah, não sei o que tá, eu não tô no IMET, mas vamos ver o que aconteceu com ele lá. Atualmente, Eu sou proibido de falar de meteorologia, senão eu ia continuar aqui, viu, Gonçalo? daria em breve você dá conta disso aí, viu, Miguel? Olha, Cara, eu fiz o curso lá. Olha que interessante esse negócio de online. Mesmo que você faz, e que eu acho que o doutorado da bioenergia, eu fiz o curso em Stanford de meteorologia. Fiz o curso online, sem pagar nada. Então, eu entrei, fiz minha inscrição e fiz o curso lá. Não preciso pegar o certificado, né? Mas quando eu cheguei no IMET, eu já sabia. Claro que o curso é desenhado com exemplos americanos e as zonas tropicais a gente não entende muito, mas eu vou aproveitar até o Mozart mostrar assim, como é que é feito, como é que é feita a coleta para a gente fazer isso no resto do mundo, a previsão. Você tem solo, ar e espaço. Então, você coleta dados dessas três fontes. No solo são as estações meteorológicas, essas que a gente já deve ter visto em férias, essas coisas, que tem pluviômetro, mexe vento, radiação, condutividade da Terra, tem 18 a 19 parâmetros que são medidos, pressão, que são medidos. O do ar mesmo, mede mais ou menos a mesma coisa, frequência de moléculas e tal. Esse do ar são aviões que a gente tem, radares, que são aqueles balões atmosféricos, você sobe e desce ele, e o do espaço são os satélites. Os satélites fazem outro tipo de coleta, que são coletas de imagem ou simulação. Eu estou vendo aqui nas perguntas, toda meteorologia é diferente do lugar que você está. Não tem comparação de Moçambique com do Brasil, mesmo sendo em zonas tropicais. Tem algumas coisas. Mas para meteorologia não adianta eu ter só os dados do Brasil, eu tenho que ter os dados oceânicos, das boias oceânicas, que é o que eu chamo de terra, e eu preciso dos dados dos outros países que são coletados por esse meio. O IMET é o patrimônio, tem mais de 100 anos a instituição, ela tem essa responsabilidade de fazer a integração dos dados meteorológicos no Brasil.
Mas aí, Gonçalo, uma coisa interessante, aí misturando entre a meteorologia e a gestão pública, que é o que você passa aí, que você deve passar, é o seguinte. Na década de 70 e 80 começou a existir uma disputa entre quem faria meteorologia no país. E aí isso foi subdividido, criado no INPE, o CPTEC. E aí ficou meio duplicado, você tinha meteorologistas, e aí os estados também começaram a fazer, o Ceará faz um dele, o Paraná faz lá. Então você não tinha uma meteorologia integrada. Então você teve a partir do governo militar, uma desintegração dos dados meteorológicos no Brasil, que nunca foi resolvido. 30 anos em que a gente perdeu chance, até porque não é da cultura do brasileiro fazer meteorologia. Você é fazendeiro, eu também sei. Não estava na minha natureza registrar, conversar sobre o tempo. Você tinha aquelas coisas que são da roça, é dia de São Pedro ou dia de São Miguel, são datas que estão no calendário que você sabe que vai chover ou que não vai chover. Mas diferente dos outros países desenvolvidos, seu tempo na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou principalmente na Inglaterra, a discussão é o tempo todo, o tempo, porque isso é importante para o fazendeiro. Então, a gente perdeu a importância da meteorologia para o fazendeiro, e isso é uma redução do valor produzido para o Brasil. Nós estamos só esperando você se instalar, Mozart. Assim que você voltar aí, volta. Estou fazendo aqui a leitura política e gerencial. A Márcia é meteorologista-chefe, essa que fez os acenos lá. Moza, conseguiu voltar? Miguel, eu quero que você continue depois essa conversa. Eu tenho várias perguntas. É isso que eu ia falar. Depois eu conto. Eu tenho várias perguntas sobre isso, Miguel. Eu acho que é fundamental. Eu acho que você tocou no ponto. Moza, consegue nos ouvir? Acho que você está com o microfone desligado. Ok, estava desligado, desculpa. Desculpa, Gonçalo, mas caiu aqui a conexão e a Márcia veio me socorrer. Rapaz, isso agora aqui é o normal. Agora é o novo normal, é esse aí. É o novo normal, esse torneio. É o novo normal. Manda bala, amigo. Ok, vou compartilhar novamente aqui. Bom, desculpa a todos aí pela quebra, mas vamos continuar. A Márcia aqui aproveitou e me informou que eu já tinha falado da zona de convergência e eu acredito que já também do vórtice ciclônico. Não, o vórtice você não falou. Tá, então vamos falar do vórtice. Você falou da zona de convergência do Atlântico Sul. Ok, obrigado. Então vamos lá. O vórtice ciclônico, ele é um fenômeno que nem sempre ocorre, ou ocorre de maneira muito nítida. Geralmente ele ocorre no período de janeiro até março. Ele pode ocorrer em qualquer período do ano, mas ele é climatologicamente mais comum, principalmente no mês de fevereiro, sobre a região Nordeste. E é um sistema muito interessante, porque ele é, ao mesmo tempo, um fenômeno que causa muita chuva e é um fenômeno que causa veranico, ou seja, falta de chuva em período chuvoso. É um sistema que ele ocorre na média atmosfera, por isso média para alta, por isso ele tem esse nome, vórtice ciclônico, que é um sistema circular, a atmosfera mais alta, em torno aí de 500 HPA, ou até um pouco mais, acima disso, 300 HPA, né, hectopascais, isso aí, em termos de troposfera, isso aí já é um nível bastante elevado. E o que ocorre é que nós temos na sua borda, nesse sistema circular, convecção em baixos níveis. Essa convecção transporta umidade e gera nebulosidade no seu entorno, principalmente na sua parte mais oeste do vórtice ciclônico. E geralmente ele ocorre em conexão com a zona de convergência do Atlântico Sul. Essa faixa tem bastante chuva, é uma área extensa, atinge uma região bastante ampla, com chuvas persistentes e intensas em alguns momentos. Na sua borda mais leste também há precipitação, mas uma faixa mais estreita.
enquanto na região central, justamente porque existe essa convergência nas bordas que levam umidade para a alta atmosfera e a geração de nuvens, quando tem esse transporte de baixo para cima, a convergência, na alta atmosfera, esse fenômeno vai ter um movimento contrário, vai ter uma divergência desse movimento circular de baixo para cima, e esse movimento passa a ser descendente. Então, nós temos um ar seco em movimento vertical descendente, da alta atmosfera para a baixa atmosfera, em direção à superfície. Então, essa parte central do vórtice ciclônico geralmente é contemplado com veranico. A região central varia muito de um episódio para outro, e às vezes ele se desloca, ele começa a persistir por semanas, mas começa a ter o seu centro se deslocando e levando chuva para aquela localidade onde estava há poucos dias sofrendo justamente com o efeito contrário do sistema. Tem um outro sistema também que ele atua de maneira mais incisiva agora, nesse período, nos meses mais centrais, nos meses de inverno, que é a perturbação ondulatória dos alísios. Também há diferentes maneiras de se chamar esse fenômeno na literatura científica, mas esse talvez seja o mais comum, um dos mais utilizados, né? Perturbação ondulatória dos alísios. O que vem a ser isso? Falei na zona de convergência intertropical, que é a convergência dos ventos alísios, né? Dos ventos no sistema que está sobre o Oceano Atlântico Sul e outro sistema de alta pressão sobre o Atlântico Norte, e eles geram ventos no sentido leste-oeste, na componente leste-oeste, esses ventos se convergem, formam a zona de convergência intertropical. Então, no hemisfério sul, nós temos esse vento nessa direção, que são os ventos alísios, e vão em direção da África, em direção à América do Sul, mais precisamente em direção ao Nordeste brasileiro. O que ocorre é que isso aí vem em forma de pulso. Existem convecções, sistemas de precipitação e nuvens se desenvolvendo na África, perto do litoral, na África do Norte, na parte mais norte da África. Essas convecções profundas, que geram nuvens de tempestade, naquele continente, acabam gerando pulsos e ondas na atmosfera. E esses pulsos eles vão se propagando na direção leste-oeste, e à medida que esse pulso se aproxima do Nordeste brasileiro, ele se intensifica, e dentro do contraste nós temos uma superfície oceânica, uma rugosidade muito baixa, uniforme, e a gente passa a encontrar uma superfície totalmente diferente, que é a superfície continental, mais elevada, mais rugosa, com outras características físicas e térmicas. Isso acaba, esse conjunto de fatores acaba gerando também convecção e nebulosidade, gerando perturbação na atmosfera nessa parte da região Nordeste, atingindo principalmente a região leste, mas não só a região leste, mas também um pouco da parte norte da região Nordeste. Também há um outro movimento, em uma escala muito menor, que nós estamos falando agora de fenômenos locais de circulação atmosférica, que são as brisas marinhas. Existem brisa marinha e brisa terrestre. As duas podem causar chuvas na faixa litorânea, mas a brisa marinha ela é mais, digamos, comum e mais propensa para a geração de chuva. Então, nós temos uma diferença térmica, o que ocorre nessa região litorânea. Nós temos uma diferença térmica entre continente e oceano. Devido às características de absorção de radiação, a água ela demora mais para absorver energia e acumular calor, enquanto as características do oceano indicam que a absorção da radiação solar e por consequência, a geração de calor e de radiação infravermelha da superfície, ela é muito mais rápida,
nós temos um contraste. Um continente mais quente e um oceano um pouco mais frio. Mas, perdão, o continente mais frio. O que ocorre, então? Uma circulação local. O ar sobre a atmosfera, sobre a superfície continental, ele aquece e sobe. Enquanto a superfície oceânica próxima ao litoral está mais fria, a gente gera uma circulação e vai em altos níveis, indo do continente em direção ao oceano, e na parte mais próxima à superfície, uma circulação do oceano para a região mais continental. Isso acaba formando nuvens e chuvas localizadas. Isso é um sistema que ele não avança muito. Alguns trabalhos, algumas literaturas indicam que, somando a brisa marítima com ventos alísios, ele consegue avançar no continente até 100 km, 150 km. A perturbação na atmosfera e levar chuva. Mas, geralmente, não se avança tanto, o efeito é mais próximo ao litoral. Nessa área aqui, eu destaquei mais aqui entre Alagoas e a Paraíba, mas esse fenômeno ocorre praticamente em toda a faixa litorânea do Brasil, em qualquer local. Isso não é um fenômeno particular da região Nordeste, mas ele tem uma característica mais significativa porque ele se soma aí aos ventos alísios. E, por fim, um outro fenômeno que ele ocorre em qualquer local, chamado chuvas de verão, chuvas convecção térmica ou simplesmente convecção local, que é aquele fenômeno de chuva rápida que nós temos geralmente no final de tarde, aqui em Brasília é muito comum. Há um aquecimento, o dia está bastante quente, tem umidade, e durante a tarde começam a se formar nuvens, as nuvens se desenvolvem e temos aquelas pancadas de chuva típicas de meio e final de tarde, e às vezes início da noite. Isso ocorre bastante em todo o Brasil, em várias localidades, é chamada convecção local ou convecção térmica, que é justamente o efeito de intensificação à medida que a radiação incide cada vez mais durante o dia na superfície, a superfície aquece, provoca um movimento ascendente, já que o ar quente é mais leve, ele sobe, ele transporta umidade e vai gerando chuva. Então, de maneira bem simples, essa é uma dinâmica comum na atmosfera. Ar quente e úmido sobe, quando atinge uma atmosfera mais fria, condensa, forma nuvem e depois precipita. Então, esse é um conjunto básico de informações que descrevem os sistemas que atuam na região Nordeste e mostram por que nós temos aí contrastes, tanto espaciais, quanto contrastes ao longo do tempo na distribuição das chuvas. Isso, imagina-se uma única região. Então, o Brasil, ele realmente tem uma climatologia complexa e uma característica que envolve vários sistemas, vários fenômenos que formam, né, a meteorologia e a climatologia do país. Bom, um outro tópico aqui que nós estávamos prestes a discutir é a questão: está aquecendo, não está aquecendo, existe elevação da temperatura, ou, pelo contrário, nós estamos indo para um resfriamento, como também já se discute e já tem se falado sobre isso. Eu não vou aqui, nesse instante, entrar no mérito da questão, mas eu vou mostrar, através de dados, o que se tem em termos global e o que se tem em termos de Brasil, dentro dessa temática de aquecimento. Pois bem, essa aqui é primeiro passo. Nós, em 2019, nós fomos solicitados aqui no Instituto que fizéssemos uma apresentação para a Comissão Mista Parlamentar sobre Mudanças Climáticas no Congresso. Então, na época, nós tínhamos o diretor Carlos Gomes,
nós preparamos essa apresentação, eu, a Márcia, que vocês viram rapidamente aqui, está acompanhando, e a Daniele Ferreira, que também é meteorologista do INMET. Nós fizemos um levantamento conforme foi solicitado. Particularmente, nós não gostamos muito de fazer média de regiões muito grandes, mas a solicitação da comissão era que nós fizéssemos uma análise regional do Brasil. Então, em média, como está a temperatura ao longo das décadas na região sul, sudeste e nordeste. O que é que nós fizemos, então, para atender esta solicitação? Nós pegamos um conjunto de dados observados, que são esses pontinhos vermelhos que estão aí no mapa, na região sul, e fizemos um único conjunto, uma única série, fizemos uma média e analisamos, fizemos uma regressão linear desses dados de temperatura, a temperatura média da região sul. Né? Depois nós vamos ver as outras regiões. Então, nós temos aqui a média das temperaturas no gráfico superior, uma reta de tendência, uma reta linear. No gráfico inferior, é o desvio em relação à média histórica. Né? Então, o quanto essa temperatura média em cada ano nessa região ficou acima ou abaixo da média de um longo período. Então, nós temos, no início da série, um período mais frio, com médias, com desvios negativos, e depois, a partir da metade desse período, né, nossa análise foi de 61 até 2017, nós começamos a perceber que a partir da década de 90, final da década de 90, a curva começou a ter um sinal mais ascendente. Então, em média, as temperaturas têm sido mais elevadas, têm crescido, têm aumentado numa taxa anual de 0,98 graus Celsius para a região sul. Isso vai variar de ponto para ponto. Inclusive, algumas localidades aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, esses quadrados cinzas indicam que não houve tendência de qualquer natureza. Quando nós temos aqui na legenda um quadrado vermelho, é que houve uma tendência de elevação da temperatura, porém essa tendência, estatisticamente, ela não tem significância. E os triângulos apontados para cima indicam que a temperatura está não só elevando, como numa análise estatística inicial, usando regressão linear, também usamos o teste de Menkendorf, Kendall-Tal, para verificar e deu o mesmo resultado, indicam que na maioria das localidades da região sul, onde nós temos uma série longa de dados, que a temperatura, de fato, vem num crescente ao longo das décadas. Na região sudeste, isso ainda é mais marcante, exceto em alguns pontos no Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde a gente ainda encontra algumas séries posicionadas de maneira estável, mas, de maneira geral, de maneira bem abrangente, também a região sudeste tem uma taxa de 0,02 graus ano, em uma variação total de 1,15. Acredito eu que eu falei na região sul, na verdade, a taxa é de 0,017. Eu só falei variação, chamei a variação total do período, na verdade, de taxa. Então, a região sul ela teve uma elevação, mas não uma elevação tão significativa. Na região sudeste, a gente percebe, sim, uma elevação, assim, uma variação entre o início e o final da série de mais de 1 grau. Isso aí tomando como média também o conjunto de estações da região sudeste. Então, há um predomínio de séries com tendência significativa de elevação da temperatura média na região. Na região centro-oeste, do mesmo modo, nós vemos aqui um predomínio, né, com exceção de um ponto, em que a reta se manteve estável, mas é bem nítido aqui no gráfico inferior, as barras azuis com desvios negativos até início da década de 90, e depois uma inversão bastante nítida, bastante
marcante a partir do final da década de 90, avançando até 2017. Aí numa taxa aí de 0,027 graus ano, uma taxa média. Região Norte. Todos os pontos analisados na região Norte, aqui no caso aqui não houve exceção, todas as séries que nós tínhamos para analisar apresentaram uma tendência positiva nas suas séries de temperatura média, né? Há bastante uma reta aí de tendência bastante inclinada positivamente. E a gente vê mais uma vez esse contraste entre desvios negativos no gráfico inferior e desvios positivos na parte final da série, né? Nas últimas 2, 3 décadas. Por fim, a região Nordeste não muda o seu padrão em relação às outras regiões, porém, em alguns pontos, são bem particulares, bem específicos, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção até com um sinal negativo da tendência. Isso aí pode ter N razões para isso e são casos em que deveriam ser estudados de maneira particular. Mas o padrão de tendência positiva, esse padrão se mantém no mesma característica das outras regiões do Brasil, com tendência em mais de 90% das estações meteorológicas, das séries que o INMET tem, são dados observados de estações convencionais, indicam aí uma variação total em torno de 1,1, 1,16 graus, com uma taxa de 0,02 graus ao ano. Esses dois mapas, esses dois gráficos, esses são gráficos feitos pela NOAA, em conjunto com a equipe da NASA. Esses são gráficos que estão disponíveis na internet, e eles mostram a tendência. Eles têm um período muito mais longo, que vai desde o século XIX, mas eu fiz um recorte de 1961 para cá, para que tivéssemos o mesmo período para comparação com o que nós analisamos das séries exclusivamente das regiões brasileiras. E aí a gente percebe nitidamente no gráfico superior, que ele pega toda a média global, que os maiores recordes de temperatura ocorreram nessa última década, nesses últimos 8, 10 anos, nós tivemos aí os maiores recordes de temperatura média global. E vem no crescente a partir dos anos 80, 90, começou a se intensificar. Houve um período em torno de 2002 até 2012, 14, em que alguns pesquisadores achavam que estavam no período de resfriamento. Na verdade, o que houve foi uma desaceleração nesse escalonamento de aumento de temperatura. Mas as temperaturas continuaram, em média, elevadas e num crescente ao longo das últimas décadas. O gráfico inferior, na parte de baixo, é apenas para a América do Sul. Então, aí a gente tem não só o Brasil, mas todos os países da América, onde a observação meteorológica de longo período foi incluída dentro dessa análise média da temperatura na América do Sul. E não é diferente. Então, o padrão é o mesmo, o que vai diferenciar, às vezes, o recorde que foi global em um ano, na América do Sul, foi em outro ano. Mas a característica básica de elevação de temperatura ao longo das últimas décadas, isso é bastante nítido, bastante marcante, e principalmente nos últimos 10 anos, onde nós temos aí alguns recordes bastante elevados e com temperaturas já, em média, chegando aí a 14 graus. Isso é uma média de todo o continente, por isso parece um número pequeno, mas não é. Só uma observação, acabei não falando aqui, os dois maiores recordes da temperatura global foram 2016 e 2020, ou seja, ano passado, ele bateu recorde mais uma vez.
Recordo. Na América do Sul, também 2020, mas o recorde do continente tinha sido antes, os dois maiores são 2015 e 2020, enquanto o global 2016, 2020. E em que proporção isso atinge a chuva? E agora vou falar assim, da chuva especificamente no Brasil. Nós tínhamos feito aquela análise sobre as condições de tendência da temperatura média em cada região, e agora vamos tentar analisar aqui de maneira também, foi usado o mesmo método, né, o mesmo conjunto de estações, mesmo período, feito uma média desse conjunto para gerar os gráficos. E no mapa, o comportamento pontual, particular de cada estação. E aí a gente vê que na chuva o padrão já não é uniforme. Já temos aí uma tendência até de sinais. As cores em verde indicam uma tendência de chuvas aumentando, uma tendência significativa, se você tiver um triângulo apontando para cima, e uma tendência, porém, dentro da sua normalidade, se tivermos aí os pequenos quadrados em verde. Cinza significa que não houve tendência alguma, e nas cores em laranja, uma tendência negativa. Então, de modo geral, as chuvas no sul, elas têm suas variações anuais, mas o padrão, ao longo do tempo, não mudou muito, não mudou pouco, com uma leve tendência, pontuais, até mesmo de elevação na média da chuva. De maneira geral, nós podemos dizer, assim, a grosso modo, fazer uma média de todos esses pontos, que houve um aumento aí até de 13% no volume anual das chuvas para esta região. Região sudeste apresenta até uma característica mais estável do que a região sul, com vários pontos em cinza, indicando que não houve tendência de qualquer natureza, e alguns pontos com tendência, mas predominantemente não temos tendência significativa. Porém, fazendo uma média bem geral, apenas para informar, que foi atender ao pedido, aquilo que eu falei da Comissão Parlamentar Mista de Mudanças Climáticas, a gente calculou que houve uma redução de 8% da precipitação na região. Mas cada ponto aí tem uma particularidade, cada estado tem sua particularidade, e dentro de cada estado, as regiões também diferem bastante. Mas, de maneira geral, aquilo que nós vimos na temperatura elevando em todas as regiões de maneira significativa, parece não refletir na mesma proporção com relação às chuvas. Também região centro-oeste do Brasil, também indica um comportamento ainda dentro das suas características normais, com suas variações ano a ano. Claro que tem ano mais seco, ano mais chuvoso, mas a série histórica não apresenta uma tendência nem positiva, nem negativa. Houve uma elevação de apenas 2%, isso não é nada, praticamente está só dentro da variação normal do clima para essa região. Região amazônica também, exceção de alguns pontos bem isolados, com alguma tendência positiva ou negativa, mas é uma distribuição bastante heterogênea dentro dessa análise, predominando ainda as áreas com chuvas dentro da sua variabilidade natural, não apresentando uma tendência na chuva. E aí nós estamos falando da chuva, volume total anual. Essa análise não serve para verificar período a período, mês a mês, ao longo desse período. Apenas o total anual está sendo analisado. E aí uma taxa de 1,3%, uma elevação de 1,3% no total de chuva,
numa região que chove 2, 3 mil milímetros, isso realmente não tem uma significância numérica dentro das suas características globais. Região nordeste do Brasil. Também há um comportamento aparentemente predominante aí de tendência de chuvas dentro da sua normalidade, dentro da sua variação ao longo das décadas, a sua variação climática. Porém, a gente já percebe que, mesmo não tendo tendência, como é o caso desses quadrados laranjas, uma tendência significativa, mas ele já aponta algum sinal negativo. E em alguns pontos, isso em praticamente todos os estados, algumas estações apresentam, sim, uma tendência significativa de redução das chuvas ao longo do tempo. Mas as coisas ainda assim devem ter um olhar um pouco crítico. Isso não significa, a princípio, que as chuvas estão diminuindo na região Nordeste. Se olharmos o gráfico inferior, nós temos aí a tendência negativa de chuvas em laranja, a tendência a anomalias positivas de chuva em verde. O que ocorreu nesses últimos anos da série, nós tivemos uma seca prolongada na região Nordeste, que atingiu praticamente todos os estados durante 5, 6 anos. Variou um pouco de ano a ano, mas, de maneira geral, foi uma seca de 5, em alguns lugares chegou a 6 anos, e isso acabou interferindo na própria análise estatística, na análise gráfica. Essa seca, ela se dissipou, ou pelo menos perdeu em grande parte sua intensidade, fazendo com que, nesses últimos anos, que não estão no gráfico, né, 2020 e 2021, não tivéssemos aí uma seca tão severa. As chuvas esse ano, por exemplo, de janeiro até agora, elas foram, em parte do Nordeste, muito próximo da sua climatologia, em alguns pontos, inclusive, acima. Houve um contraste na distribuição, algumas regiões ainda permanecem em estado delicado em termos de precipitação, né, de fornecimento de água através da pluviosidade, porém, já não tão crítico quanto foi naquele período de 2012, que se esticou até 2017, que foi bastante severo. Né? Mas, de maneira geral, houve uma redução aí de 18% da precipitação ao longo do período, na média global da região. Bom, isso aqui é um resumo de tudo que nós vimos. Então, se olharmos o mapa da esquerda, nós temos aí uma indicação de que todas as regiões tiveram a temperatura média durante esse período analisado, de 1961 até 2017, com uma tendência significativa na elevação da temperatura. Então, não é exagero dizer que realmente estamos tendo uma elevação, um aquecimento. Aí as causas são de discussões prolongadas, mas o dado, é um dado observado, um dado histórico, ele mostra claramente essa informação. Por outro lado, esse comportamento da temperatura não tem um reflexo tão nítido no total de chuva anual. Então, analisando a chuva anual de todas as regiões, o comportamento, mais ou menos, a chuva permanece dentro dos seus padrões, com exceção da região Nordeste, como analisamos agora no slide anterior, com uma tendência geral de redução das chuvas, e na região Sul, um sinal contrário. Então, temos aí um contraste, enquanto a região Sul se mantém mais estável, com uma tendência de elevação das chuvas ao longo do período, a região Nordeste apresentou um sinal exatamente oposto. As demais regiões, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, elas estiveram dentro das suas características, sem grandes variações.
Bom, aproveitar o público, os estudantes, os colegas, os professores, fazer aqui a propaganda. O IMET tem suas redes sociais. Nós temos alguns aplicativos disponíveis nas plataformas de iOS e Android, que vocês podem baixar, são aplicativos de acesso livre, uso gratuito, são aplicativos de um órgão público, e vocês podem baixar. Eu até recomendo, principalmente o aplicativo Previsão de Tempo, que eu acho que é o único aplicativo desenvolvido no Brasil em que ele emite alerta meteorológico. Então, todo alerta que a equipe aqui em Brasília elabora, que põe no site, automaticamente esse alerta é enviado para o celular dos usuários do aplicativo. E, além disso, nós temos agora, na era Miguel, o IMET finalmente, depois de 10 anos de redes sociais, o IMET acabou de entrar definitivamente, e acredito que permanentemente, nas redes sociais. Nós estamos em todas, e ali tem o endereço do portal do IMET, portal imed.gov.br, onde todas essas informações, todos os dados utilizados aqui, eles estão disponíveis, e também de livre acesso. Quem estiver fazendo sua pesquisa, precisar dos dados do IMET, eles estão lá no portal, em todas as variáveis do período de 1961 até 2021. Então, era isso, professor Gonçalo, muito obrigado. Espero ter atendido, pelo menos em parte, a nossa... Moza, excelente. Baixei aqui, nesse minuto, o aplicativo, já está dando aqui a previsão, eu ainda não consegui botar aqui para Campinas, mas, pô, muito bom. Pessoal, olha, nós estamos com 17 minutos além do nosso tempo, mas eu vou excepcionalmente ampliar mais aí até 2h30, se o Moza e o Miguel puder ficar. Moza, olha, excelente. Essa é o primeiro seminário de vocês, de muitos. Quero ajustar aí com o Miguel para que a gente, todo semestre, durante o ciclo de seminários, nós tenhamos pelo menos um seminário de vocês no IMET. Foi o que eu estava comentando no início, que a gente acabou fazendo torcidas. 90% dos pesquisadores acreditam em mudança climática, e 90% desses 90% não tem a menor noção do que é exatamente o clima, né? Então, a gente tem que parar, porque a gente tem pessoas de altíssimo nível que não acreditam que o homem tem a capacidade realmente de mudar o clima. É uma das perguntas, inclusive, que veio aqui, que eu acho que a gente não vai ter tempo de discorrer, mas eu prometo que a gente, nos próximos seminários, já do próximo semestre, a gente vai avançar nisso aí. Inclusive, lá no laboratório, fizemos uma série de seminários explicando, tentando entender o clima global, né, os drives climáticos, porque é isso. Eu acho que primeiro tem um erro no nome. Mudança climática. Mudança climática, o clima sempre mudou. Isso é uma função da entropia. O clima sempre mudou, sempre vai mudar, nunca vai parar. Assim como o universo se expande, a gente vai mudar. O que o homem está fazendo é uma aceleração da mudança climática, e a gente não sabe exatamente a consequência dessa aceleração. Para isso que tem os modelos e tal, que estão cada vez melhores, mas o fato é que o homem está colocando um acréscimo no aquecimento do clima, como a gente não teve na história do planeta, nem nas épocas de vulcanismo. O que vai acontecer exatamente nisso? E, Moza, eu estou só antecipando isso de forma assim, mais teórica, porque a gente vai precisar de colocar isso realmente como previsão, né, e como estratégia, na minha visão, de governo de país. A vinda do Miguel para o IMET. Miguel, você, obviamente, fez o RenovaBio, você é o pai, a mãe, o tio do RenovaBio. Se não fosse você, não teria acontecido, né? Não era uma coisa linear, mas você fez seu papel. Eu acho que agora, você estando no IMET, rapaz, é fundamental. Miguel, antes de passar para você, eu quero dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Uma é essa pergunta do Fabrício Mendes, que eu acho que a gente não vai ter tempo de responder, né? Que a variação da temperatura é efeito natural do ciclo da Terra, e que o homem não é capaz de mexer com isso. Ou seja, vamos deixar para um próximo seminário, porque isso aqui é uma pergunta que exige, eu diria, um seminário inteiro só a ela. Pergunta fantástica, Fabrício, é isso mesmo. Aqui eu queria alguns comentários que eu acho que são interessantes.
Primeiro, um serviço disponível, você já falou aí do aplicativo, excelente, acabei de baixar, parece ótimo. E segue no Instagram também, Fantástico. segue nossa conta no Instagram, que hoje a gente já sabe que as pessoas estão vendo mais pelo Instagram do que por aplicativo, Gonçalo. Perfeito, Miguel, perfeito. Olha, é fantástico. A gente tem que divulgar isso. Tem a pergunta de Moçambique, que o Miguel aí já respondeu. Uma coisa que me pareceu interessante quando você mostrou, Moza, talvez essa seja mais ou menos a pergunta de Moza, em Minas a gente não viu muita coisa. Minas pareceu um negócio que nem muito quente, nem muito frio, tem uma parte ali parecendo com, mas não tem muito vento, não tem muita insolação. Qual é a situação de Minas, exatamente? Olha lá. Talvez, eu não sei se precisa voltar ao slide, mas não todas as estações, mas a maioria delas ainda indicava uma tendência de elevação de temperatura. O que estava mais estável em Minas Gerais em relação à variação da chuva. A chuva realmente praticamente não tinha sinal nenhum, nem negativo, nem positivo. Mas a temperatura predominava os sinais nas estações, uma tendência positiva. Existem N razões, realmente a gente não tem como explicar todas as questões que envolvem a elevação de temperatura, mas é óbvio que algo aconteceu para que esse processo se acelerasse, né? Isso é discutível. Existe uma questão que é o balanço de energia. Uma coisa simples, se eu mudo a característica da superfície à minha volta, se eu tinha gramado e eu troco o gramado por asfalto, eu vou alterar aquele balanço de energia, aquela relação entre a radiação solar e a emissão de onda longa que é emitida pela Terra. E isso vai alterar, obviamente, tem influência na temperatura. Só para ilustrar, acho que a maioria sabe, mas de qualquer maneira pode ter alguém que desconheça, não é a radiação solar que aquece o ar. A radiação solar, ela aquece a superfície, quem aquece o ar atmosférico, é a radiação emitida pela Terra. Então, vem a radiação ultravioleta, é absorvida pela superfície, essa superfície devolve a radiação em forma de infravermelho, chamada de radiação de onda longa. Então, vem a radiação de onda curta, é absorvida pela superfície, toda a superfície, nós fazemos parte desse processo, e a superfície devolve para a atmosfera em forma de onda curta, em onda radiação infravermelha. Então, é de baixo para cima que o ar se aquece. Só para dar esse detalhe aí. Fantástico, fantástico, fantástico. Pessoal, para a gente... Só queria fundamentar aquela questão de Minas. Tem um rapaz chamado Ailton Rigoni, que ele fez um mapeamento de uma área grande para fazer uma fazenda de energia, onde ele mapeou montanhas para placa solar, uma região que tem um tunelamento de vento grande para colocar eólica e uma região para fazer plantagem para gerar bioenergia, né, com biomassa. E é um negócio super legal. Quando eu ouvi o negócio dele, achei que o clima na região montanhosa deve ter algumas dificuldades e talvez vocês possam ajudá-lo também lá, não sei. Eu achei muito interessante a ideia de juntar um com o outro. Ô, Gonçalo, e só explicar um negócio seguinte, tem uma grana investida nos Estados Unidos para mudar o nome Global Warming, aquecimento global, para Climate Change. Então, as petroleiras bancaram um grande programa mundial que foi registrado no Congresso como lobby para mudar o nome de aquecimento global para mudança de clima. Então, isso é um lobby, é a intervenção da política na ciência, que esse é um grande dilema para acontecer. Esse é um. E o outro é que, na meteorologia, estão grandes cientistas. Então, teoria do caos surgiu com um meteorologista. Perfeito. Hoje, a gente desenha carbono do jeito que está, a química, aquele desenho do o CH4, aquele desenho foi desenvolvido por um meteorologista na Inglaterra que estava estudando como é que era a interferência das moléculas na chuva lá. Então, a meteorologia é um espaço da ciência. E é Mozart, a Márcia, que apareceu aí, Gonçalo, que escreveram aquele alerta que a gente fez
sobre a falta de água na região sul. Então, se vocês abrirem todos os jornais, todos os lugares nas últimas 2 semanas, isso foi um trabalho que esses cientistas do IMET fizeram alertando do risco de falta de chuva que pode desencadear pelo menos um racionamento de energia na região sudeste e sul do país, se nada tivesse sido feito. Então, a gente tem uma interferência total. O IMET é uma peça-chave. Eu sei que eu não vou ter tempo, mas vou fazer meu marketing. Mas é uma peça-chave para a produtividade, para mitigar risco do país, mas ele não recebe a valorização. Miguel, espera aí. Antes disso, eu queria que você continuasse aquela sua explicação. Você estava dizendo que na época do regime militar houve uma desintegração dos órgãos que faziam monitoramento climático, né? Por favor, vá daí para explicar onde é que o IMET hoje se posiciona e quais são os outros órgãos. Tem uma pergunta aí que o cara está perguntando assim, aí eu coletei os dados, faço o quê? Eu tenho um supercomputador aqui que eu modelo, Gonçalo, em sistemas dinâmicos. Aquilo que a Tainara faz é o mesmo modelo que a gente usa aqui para descrever, fazer previsão climática. Então, bom, isso tem... E aí o INPE tem um outro supercomputador que faz a mesma coisa, a gente duplicava o dinheiro público para fazer. Bom, esse ano a gente criou o Sistema Nacional de Meteorologia, resolvendo esse problema de 30 anos atrás, Gonçalo. E esse sistema é que emitiu esse alerta da falta de água na região sul que iria impactar nas barragens. É o primeiro alerta feito pelo Sistema Nacional de Meteorologia em composição com todos. Então, a gente articulou a União. E aí, Gonçalo, é de primeira que eu vou falar. A gente está criando uma política nacional para a meteorologia no país. Essa política vai ser em forma de lei, que valoriza a profissão do meteorologista, principalmente do IMET, que estabelece o que é padrão, estabelece como vai ser organizada essa integração entre os dados, e a gente vai trazer para o Brasil, para ser desenvolvido pelos cientistas brasileiros, um modelo de sistemas dinâmicos que vai determinar o que o meteorologista chama de modelagem numérica. É porque meteorologia é muito dado, então entram vários dados, rodam no supercomputador. A gente vai desenvolver, junto com o INPE, com o Sensipan e com as universidades, o primeiro modelo nacional de previsão. Então, a gente vai estar... A construção do novo supercomputador, a nova estrutura. Eu tenho até que sair, porque eu vou encontrar com o Clésio, o presidente do INPE, agora, para a gente fechar o resto das coisas. E a outra coisa simples, que você vai adorar, que vai ter impacto em bioenergia. A gente está criando o primeiro derivativo de clima, que é comercializado na Bolsa de Valores. Então, ele chama Sistema de Informação Meteorológica do IMET. A gente está fazendo o primeiro contrato de derivativo de clima para uma plantação de cacau na Bahia. Olha aí! Vão ser 2 plantações, ele está comprando chuva. Ele vai comprar um derivativo do direito de chover naquilo, não. Em vez dele comprar pólice, que tem que fazer fiscalização, ele vai negociar com a seguradora o que é chamado de seguro paramétrico. E o IMET é o mediador que vai falar choveu e não choveu. Então, não precisa mandar fiscal para lá. A gente vai reduzir o custo para o produtor rural brasileiro via derivativo. Você sabe que eu sou apaixonado pelo sistema financeiro, com medição de externalidade, clima externalidade à produção. A gente está com esses grandes, fazer a grande integração do IMET e a gente fazer um derivativo de clima para... Vocês viram, aquecimento global vai ser cada vez pior, clima vai ser cada vez pior, a gente vai criar um derivativo para reduzir o custo de cada cidadão se proteger dessas mudanças climáticas. Esse é um. E hoje eu estou com pressa porque a gente está fazendo um choque de reengenharia, né, moça? Ele e a Márcia estão lá sofrendo, que a gente está fazendo um maior desligamento de terceirizados do IMET, rompendo vários contratos que eram duplicados e fazendo a maior economia que o IMET já fez em termos de volume de pessoal. Eu gostaria que a gente pudesse recontratar pessoas no futuro com uma nova direção. Essa nova direção é entregar para a sociedade a um valor justo a melhor informação para ele reduzir o seu risco de vida e de produção. Desculpa a correria, é porque o tempo estava passando. Miguel, excelente. Moza, fantástico. Como eu disse, esse é o primeiro de muitos.
Clima é fundamental, não existe bioeconomia, não existia bioeconomia se a gente não tivesse com os problemas climáticos associados aí ao uso dos fósseis. Temos que entender exatamente qual é o tamanho disso, a medida, o que é ciência e o que é política, tentar ao máximo diferenciar os dois para a gente tomar as melhores decisões. Pessoal, gostaria de agradecer a todos, novamente, Miguel, muito obrigado, Moza, muito obrigado, fantástico. E esse é o último seminário do semestre e em agosto nós retomaremos, né, para os nossos seminários da Bioenergia. Então, boa tarde a todos, pessoal. Bom